Olha, vamos combinar que esse é um tema que, nossa, todo mundo já sentiu na pele. A gente vai tentar entender hoje por que que todo mundo parece estar, sabe, gritando na internet. E aí, essa imagem é familiar? Porque, olha, é exatamente essa sensação, né, de estar no meio de sei lá, um turbilhão de vozes, um barulho que não para, um monte de opinião vindo de todo lado. É o dia a dia de quem está nas redes sociais, não tem jeito. E esse ambiente todo, essa gritaria, tem consequências bem reais, viu? Tem uma pesquisa do IPEC de 2021 que trouxe um dado que, olha, é de cair o queixo. 6 em cada 10 jovens simplesmente evitam falar de política na internet. O motivo? Medo do tal do cancelamento. A galera prefere só se afastar. Tá, então vamos direto ao ponto. Isso tudo leva a gente para a pergunta central de hoje. Como é que pode, né? Por que dar uma opinião online virou essa coisa tão difícil, tão cheia de briga? O que aconteceu? E olha, esse post aqui resume perfeitamente o ciclo que a gente vê todo santo dia. É assim, ó, alguém dá uma opinião. Aí descobre que outra pessoa pensa diferente. Pronto, alguém se ofende e o que era para ser uma conversa vira uma guerra para ver quem impõe a sua verdade. É um roteiro batido, né? Para a gente entender como é que a gente veio parar aqui, a gente precisa olhar para o que a nossa fonte chama de a era da opinião. Porque assim, o jeito que a gente compartilha o que pensa, nossa, mudou da água para o vinho. Pensa bem, antigamente, para ter uma opinião sobre algo, era todo um processo. A pessoa estudava, analisava os fatos, o contexto, levava tempo. Hoje, com a velocidade das redes, a opinião é, pá, instantânea. É uma reação, na hora. Muitas vezes sem aquela profundidade toda que certos assuntos pedem, né? E o mais doido é que a ciência confirma isso. Sabe o que um estudo de 2018 descobriu? Que quem lê só a manchete da notícia, geralmente fica com uma confiança lá em cima sobre o assunto. A pessoa se sente super à vontade para escrever textão, dar opinião, sem nem ter lido a matéria de verdade. É impressionante. E olha, esse fenômeno aí tem nome, viu? Agora a gente vai mergulhar na psicologia por trás disso tudo e olha, talvez isso explique muita, mas muita coisa que a gente vê por aí na internet. O nome é efeito Dunning-Kruger. E o que é isso, afinal? É basicamente o seguinte, é um tipo de bug na nossa mente que faz com que pessoas que sabem muito pouco sobre alguma coisa achem que sabem muito. Elas superestimam o próprio conhecimento, a própria habilidade. Mas o mais interessante é entender como isso funciona. Pensa assim, quando a gente não sabe quase nada de um assunto, a gente só enxerga a versão super simplificada dele. A gente não tem nem ferramenta para ver o quão complexo aquilo é de verdade. E aí, o que acontece? Essa visão superficial dá uma ilusão de que a gente manja muito do assunto. É um paradoxo, né? Para a gente perceber o tanto que a gente não sabe, a gente precisa saber pelo menos um pouquinho. Só que o problema não é só da nossa cabeça, não. Tem também um fator tecnológico que bota mais lenha nessa fogueira. A gente vai ver agora como a própria estrutura da internet, como ela funciona, acaba moldando o que a gente vê. A gente está falando da famosa bolha de filtros. É um termo que foi criado por um cara chamado Eli Parser. E a ideia é simples. Os algoritmos criam um universo de informação só seu, personalizado, com base em tudo que a gente já curtiu, compartilhou, assistiu. E a diferença para o passado é gigante. Na mídia de antes, sei lá, jornal, TV, o fluxo era de um para muitos. Poucas fontes falando para muita gente. Agora, é de muitos para muitos. Só que não é uma praça aberta. Os algoritmos acabam criando o que a gente chama de câmara de eco. A gente só vê o que a gente já concorda, o que reforça o que a gente já pensa. E o resultado disso tudo está perfeitamente resumido nessa frase aqui. Essa bolha dá pra gente uma sensação que é falsa e pior, é perigosa. Uma sensação de poder, de que a gente tem um conhecimento que é absoluto, que está todo mundo validando, quando na verdade a gente está só conversando com o nosso próprio reflexo no espelho. E é aí que a coisa fica séria, porque essa mistura de gente com excesso de confiança, presa dentro de bolhas de informação, isso não fica só no online não, isso transborda, e as consequências no mundo real são pesadas. E para a gente entender bem isso, a fonte traz um caso real, o do Leonardo Sakamoto. Ele é um jornalista, conselheiro da ONU, e faz um trabalho super importante. Ele denuncia o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. E qual foi a resposta que ele teve por esse trabalho? Não foram críticas, não. Foi uma enxurrada de mensagens de ódio, foram ameaças de morte, e a violência saiu da tela do computador. Ele chegou a ser agredido na rua, fisicamente. E essa imagem aqui é a metáfora perfeita para o que aconteceu. Porque além da violência física,
Criaram em volta dele uma teia de mentiras, de desinformação, espalharam tanta coisa falsa que virou esse emaranhado aí, sabe? E ele precisa ficar desmentindo essas coisas até hoje. E aí a gente chega num ponto fundamental. Muitas vezes, os posts com mentiras, eles vão mais longe, eles se espalham mais rápido que os posts com a verdade. Por quê? Simples, eles são feitos para isso. Usam um apelo emocional forte, sabe? Provocam raiva, medo, isso gera clique, gera compartilhamento no impulso. A mentira, infelizmente, acaba viajando bem mais rápido. Tá, ok. Diante desse cenário todo, a pergunta é: e aí? O que a gente faz? Desiste? Fica quieto? Bom, a fonte aponta para um outro caminho. Um caminho de construção. E a resposta definitivamente não é o silêncio. Ficar quieto enquanto a desinformação e o ódio correm soltos é perigoso. A proposta aqui é outra, é a gente sair da opinião de impulso e ir para o argumento. Um argumento bem construído, bem fundamentado. E isso, no fim das contas, é o que mantém uma democracia saudável. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Bom, a fonte dá umas dicas. Primeiro passo, entender a diferença. Opinião é só o que a gente acredita. Argumento é o que a gente acredita, mas com base em porquês e em evidências. Segundo, pesquisar. E pesquisar de verdade, fora da nossa bolha, sabe? Procurar fontes diferentes, confiáveis. E terceiro, e talvez o mais importante, pensar de forma crítica. Olhar para a informação e questionar, analisar, inclusive as nossas próprias certezas. E a gente termina com essa reflexão. Porque no fim, nesse mundo barulhento onde todo mundo tem um microfone na mão, a questão não é só ter uma opinião. A questão de verdade é o que a nossa voz vai defender e, principalmente, como ela vai defender. Essa escolha, a de construir argumentos em vez de só jogar opiniões no ar, talvez seja essa escolha que pode de verdade mudar o tom dessa conversa. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.